elas vão ter movimento, né? E esse movimento vai ter entre eles, vai ter o que nós chamamos de choque entre as partículas. Esse choque, quanto maior for o número de choques entre as partículas, mais rápido vai ser a reação química, tá? Às vezes, se você vai preparar em casa qualquer alimento, né? Às vezes você está fazendo o quê? Não precisa agitar? Precisa mexer? Aquele movimento que você está fazendo é o quê? Tá? É o movimento para fazer com que as partículas entrem com o maior número de choques possíveis ali. Tá? Então, quanto maior for o número de choque entre as partículas, mais rápido a reação vai iniciar, tá? E mais rápido será a reação, tá? Então, isso depende do quê? Do número de choques que existe entre as substâncias, ou seja, entre os reagentes, tá? Então, tem o choque entre eles e outro. Além disso daqui, de ter o choque entre, tá? Choque entre as partículas, tá? Então, quanto maior for o número de choques, tá? Entre as partículas, mais rápido a reação vai começar, vai iniciar, e mais rápido vai ser a reação ali. Ok? Então, isso depende do número de choque que existe entre as partículas. E esse choque, tá? Geralmente nós colocamos assim. Esse choque deve ser um choque, tá? Nós chamamos com eficaz, tá? Que também tenha uma geometria favorável, tá? Então, tem choque? Tem. Só que esse choque entre as partículas, nós chamamos que tem que ter um choque eficaz, tá? E que tem uma geometria favorável. Por quê? Nem todos os choques entre as partículas vai levar a uma reação química, tá? Existe choque entre partículas que não leva a uma reação química. Então veja bem, se nós estamos fazendo aqui, ó, choque entre esses dois aqui, tá? Tem só duas partículas aqui. Qual choque que é mais, que tenha uma geometria favorável e que é mais eficaz? Um choque assim, assim, assim ou assim? Qual choque que é mais eficaz? Assim? Assim? Assim ou assim? Qual choque que é mais eficaz aqui? O que tem mais contato? O que tem mais contato? Ele vai ter uma geometria favorável e nós chamamos que ele é um choque eficaz. Tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Se eu tenho aqui, um exemplo, eu tenho gás hidrogênio mais gás cloro formando aqui HCl. Balanceando, então ele deve formar 2HCl, tá? Representando hidrogênio aqui, né? Então eu tenho H2 é H com H, vamos representar aqui. Cloro com cloro, tá? Cloro como é um átomo maior, né? Então vou representar com modelo aqui de Dalton maior, tá? Então aqui o H e aqui maior, cloro, né? São dois átomos, é diatômico. Aí ele vai ter o choque entre eles, tá? Então aqui, como vocês disseram, está com uma geometria favorável, tá? Então ele vai ter o choque entre essas partículas aqui com essa daqui, tá? Então ele vai ter um choque, nós chamamos que ele está com uma geometria favorável, tá? E ele vai formar, tá? Vai romper a ligação hidrogênio com hidrogênio, vai romper essa ligação aqui, vai romper a ligação cloro com cloro, tá? Por isso que ele precisa da energia de ativação, e aí ele vai formar aqui do outro lado, né? O hidrogênio, ele vai se rompendo com outro hidrogênio, tá? E vai ligar com quem? Com o átomo de
cloro. Aí ele vai formar aqui, vai ligar com o átomo de cloro aqui. Então aqui, ó, também rompeu a ligação cloro com cloro, rompeu a ligação hidrogênio com hidrogênio e vai formar o quê? Hidrogênio com o átomo de cloro. Vai formar essa ligação aqui, vai formar essa ligação aqui. Então eu tenho aqui o átomo de cloro se separando e se unindo com o átomo de hidrogênio. Tá? O hidrogênio também está rompendo a ligação hidrogênio com hidrogênio e formando hidrogênio com cloro. Hidrogênio com cloro. Ó, quantas moléculas serão formadas aqui? Uma aqui e outra aqui. Então vai formar no final quantas moléculas? 2 moléculas de HCl. Então veja bem. Ó, isso nós chamamos que está numa geometria favorável. Tá? Se o cloro tivesse deitado aqui, cloro aqui com outro cloro aqui, estaria numa geometria favorável? Não, né? Então, representando aqui, se eu tivesse aqui, ó, o cloro, se ele tivesse assim, estaria numa geometria favorável? Aqui ia ter o choque hidrogênio com cloro, né? Não estaria com uma geometria favorável. Então aqui eu tenho hidrogênio tendo choque com o átomo de cloro, tá? Está com uma geometria favorável. Aí a reação ela vai acontecer, tá? Além disso, aqui, ó, nesse momento aqui, tá rompendo a ligação hidrogênio com hidrogênio, rompendo a ligação cloro com cloro e formando hidrogênio com cloro, tá? Então aqui vai formar aí o produto, né? Hidrogênio, são quantos? 2, né? Hidrogênio ligando com o cloro. Aí o hidrogênio vai ligar com o átomo de cloro. Então o hidrogênio está aqui e o cloro está aqui. Aí ele formou o produto. Então eu tinha aqui reagente e aqui, tá? O produto formado. Aqui no meio, tá? Aqui no meio tem um estado intermediário, é chamado o momento que está rompendo a ligação dos reagentes e formando reagente com produto, tá? Isso daqui é chamado de complexo ativado. Isto, complexo ativado, tá? É o momento que está quebrando as ligações dos reagentes, né? Dos reagentes e formando para a ligação para direcionar para a formação dos produtos. Então aqui é chamado este estado intermediário entre reagentes e produtos é denominado de complexo ativado. Tá? É o estado que apresenta maior quantidade de energia, tá? Então, ele tem mais energia do que o reagente e mais energia do que o produto aqui, tá? O complexo ativado é o que apresenta maior quantidade de energia. Então, se nós representarmos aqui, tá? Quantidade de energia, tá? Então, aqui eu tenho o caminho da reação vindo daqui para cá. Aqui eu tenho quantidade de energia, tá? Então, eu tenho aqui o reagente, tá aqui. Aí ele vai, tá, formar o complexo ativado, tá aqui. Então eu tinha hidrogênio reagindo com o cloro e aqui no final formou o hidrogênio com o cloro. E aqui, ó, aqui em cima eu tenho a formação que nós chamamos deste complexo chamado de complexo ativado. Então é o momento que ele está entre reagente e produto, tá? Então aqui, ó, quantidade de energia do reagente, tá aqui. Quantidade de energia do produto está aqui, tá? E aqui a quantidade de energia do complexo ativado. Então ele apresenta maior conteúdo energético aqui, tá? Então mais do que o reagente e mais do que o produto. Tá? E aí ele vai levar a formação do quê? Tá? Do produto aqui. Tá? Então ele vai ter esse, para chegar aqui, né? Então muitas reações ele precisa do quê? Dessa energia de
ativação. Justamente para fazer o quê? Quebrar as ligações, ajudar a quebrar as ligações, tá? Entre os reagentes e formar a ligação entre os produtos. Por isso que muitas vezes nós vamos fazer qualquer tipo de reação, a gente precisa fazer o quê? Agitar, tá? Esse movimento você está fornecendo um pouco de energia, tá? E essa energia é chamada de energia de ativação. Ok? Pergunta? Não? Então vamos lá. Então veja bem, ó. Chegamos aqui no produto, tá? O que eu posso alterar? O que pode alterar na velocidade da reação? Fatores, tá? Que alteram ou afetam a velocidade de uma reação química. Que fatores eu posso ter para alterar a velocidade de uma reação química? Oi? Temperatura? Isso, a temperatura, né, é um fator que eu posso alterar na velocidade de uma reação. Como é que a temperatura afeta na velocidade de uma reação? Se aumentar, o que acontece? Se aumentar a temperatura de uma reação. Muitas reações a gente aquece, não fornece calor? Fornece calor para ela ficar mais rápida. Mas, porém, como é que ela afeta isso daí? Lembra que nós falamos lá no início, tá, sobre o choque entre as partículas? Tá? Então, se você aumenta a temperatura, né? Aqui, fator temperatura. Se você aumenta a temperatura de qualquer sistema, tá? Então, você aumenta a temperatura. Aumentou a temperatura, né? Lembra, energia ali, ó, cinética química. Cinética lembra movimento, não é isso? Movimento. Então, se você aumentou a temperatura, o movimento dessas partículas vai ser o quê? Elas ficam mais agitadas. Se ficam mais agitadas, o número de choques entre as partículas vai ser o quê? Vai ser maior. Então aqui, você aumentou a temperatura do sistema, tá? Você está fazendo o quê? Aumenta mais o movimento das partículas. Se aumentou mais o movimento, você vai aumentar o número de choques entre as partículas. Ela vai movimentando, está movimentando, o número de choques é maior. Se, ó, aumentei a temperatura, aumentei o movimento, aumentou o número de choques, a velocidade no final vai ser o quê? Aumenta a velocidade ou não? Vai aumentar? Ó, se tem um número de choques é maior. As partículas estão chocando entre eles, é maior o número de choques. Tá? No final, o que vai acontecer? Vai aumentar a velocidade da reação. Tá? Então, se você quer favorecer, fazer com que a reação seja mais rápida, você aumenta a temperatura do sistema. Muitas vezes pega alimento. Por que alimento tem que ser armazenado, guardar no local